Tô curiosíssima para saber o que o senhor achou. A gente está falando não sei há quanto tempo dessa possibilidade de conversa entre Lula e Trump. Eles conversaram 30 minutos. Lula pede o fim das tarifas, Lula pede o fim das sanções. Trump encaminha o caso para o Rubio resolver com os demais brasileiros negociadores. O que o senhor achou? Haddad definiu a conversa como positiva, assim como o Palácio do Planalto. O senhor também considera positiva? Acha que foi aberta aí uma porta para que essa negociação realmente aconteça e os problemas sejam resolvidos? Ah, não há dúvida nenhuma, né? Primeiro de tudo é a ideia da porta, né? Mas eu chamo a atenção aquilo que o Jamil chamou a atenção também, né? Vai doer nos inimigos, lá e cá, né? De alguma forma, a relação direta Trump com Lula, né? Ela acompanha uma história das relações brasileiras, né? Sempre nós tivemos boa relação com os Estados Unidos, né? A pergunta que a gente talvez tenha que fazer é por que esse telefonema aconteceu. E não é que ele aconteceu tão tarde, é por que ele aconteceu. Né? Por que apesar de todas as pressões, apesar aquilo que a Raquel disse, da distância ideológica entre Lula e Trump, né? Por que isso aconteceu? Eu acho que a gente tem que olhar para três fatores para isso, e eles estão presentes no telefonema e estão presentes nisso último que você falou, Fabiola. O recado para o Marco Rubio. O primeiro deles é que a relação com o Brasil, que tem um século, tem mais de um século as relações econômicas, relações diplomáticas, dois, mas relações econômicas, o Brasil, por exemplo, nos anos 20, Fabiola, eu fui procurar para ver isso, né? E escolheu os Estados Unidos para dar início à distribuição de carro no Brasil. Para você ter uma ideia, anos 20 do século passado. Tem mais de um século isso. Né? A Segunda Guerra Mundial, então, nem se explique tudo isso. Então, você tem um vínculo, tem um costume, uma relação forte. O empresário americano pesou, viu, Fabio? A começar do café. Aquela gritaria da Associação de Bares e Restaurantes dos Estados Unidos, que tem 3 milhões de sócios, pesou. A gritaria em torno do agronegócio pesou. Né? A gritaria em torno das 6 mil indústrias americanas que têm cadeia produtiva com o Brasil integrada, pesou. Os Estados Unidos pesou, mas eu acho, sabe, que esse telefonema que mais pesou, Fabiola, sem dúvida nenhuma, foi o nosso agosto. Né? Em agosto, quando as exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 18,5%, o Brasil vendeu, em relação a agosto passado, que não tinha problema nenhum, 3,7% a mais. Ou seja, tinha freguês para os nossos produtos. Tinha outro freguês. E não era só a China. A AmCham, a Câmara de Comércio americana aqui no Brasil, foi muito ativa em informar os americanos essa atualização, a informar a Casa Branca. Não há dúvida nenhuma também que nós temos que olhar para a eficiência da ação conjunta de empresário brasileiro com a diplomacia brasileira. Aquela cena do Alckmin, quando chegaram os tarifaços e tudo mais, que o Alckmin se apresentou à frente, atrás do Alckmin estava todo o agronegócio. Não era, as facções do agronegócio se casaram ali atrás do Alckmin. Foi igual com a indústria. O recado estava dado. De certa forma, a ação dos empresários brasileiros, coligada com uma ação profissional de Itamaraty, deu resultado. E é aquilo que vocês disseram. Né? Trump mandou o imbróglio, Trump mandou o pacote, agora você, que fala tão duro com a América Latina, resolve isso aí. Porque nós estamos perdendo um freguês bom, nós estamos perdendo um parceiro bom de negócio. E todos nós sabemos que Trump presta bastante atenção no bolso. Então, eu acho que tudo isso explica esse telefonema e, de certa forma, explica principalmente a linha direta. Não precisa acontecer de novo. Eu Professor, queria ouvir a análise do Josias, que a gente não ouviu ainda a análise do Josias a respeito dessa conversa e da nota. Eu ia chamar o Josias de Lula. Ô, Josias, como é que você define? O que você acha que vem a partir daí?
Bom, do ponto de vista econômico, Fabiola, a desobstrução do diálogo entre o Planalto e a Casa Branca recoloca a bola no chão. Em termos políticos, essa conversa virtual do Lula com o Trump deixa o bolsonarismo sem chão. Eliminou-se aquela superstição segundo a qual o bolsonarismo detinha o monopólio do diálogo do Brasil com a Casa Branca e o governo brasileiro. Não existe mais essa superstição. Agora, não foi bom para o Brasil que o Trump tenha encerrado a conversa, uma conversa de meia hora, não se resolve todas as pendências numa conversa rápida assim, foi uma abertura de diálogo, né? Não foi bom que da parte do governo americano, o Marco Rubio tenha sido escolhido para centralizar as negociações. Ele é o mais ideológico, comanda ali o Departamento de Estado, é o chefe da diplomacia dos Estados Unidos e tem uma visão muito ácida sobre o Brasil, sobre o Lula. Mas tampouco os outros secretários, Fabíola, vinham se comportando de forma positiva em relação ao Brasil. É preciso lembrar que o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, ele tinha uma reunião agendada com o Fernando Haddad, cancelou essa reunião para se encontrar lá com o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Então, também ele se comportou de forma inadequada. Ainda outro dia, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, ele deu uma entrevista dias atrás, na qual ele disse que o Brasil era um dos países que precisavam ser consertados. Citou, além do Brasil, a Suíça, a Índia, e disse claramente que esses são países que precisam reagir corretamente aos Estados Unidos, abrir os seus mercados, para tornar as ações, para deixar de provocar prejuízos, desvantagens para os Estados Unidos. Ora, ele estava ignorando o fato que deveria e deve ter conhecimento de que as relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos são superavitárias para os americanos. Então, nesse contexto, Fabíola, em que também os outros secretários, que são considerados mais técnicos e menos ideológicos, tratavam o Brasil de forma inadequada, vai prevalecer, no final das contas, a vontade do Trump. O governo é autocrático, o Trump vai dizer o que deseja e deve se torcer agora para que ele deseje algo próximo da racionalidade, porque sabemos todos que também a economia doméstica americana está sofrendo. Então é preciso ver até onde o Trump quer levar essa negociação. Mas, do seu ponto de vista, também é interessante se entender com o Brasil, seja porque tem muito a oferecer do ponto de vista comercial para os Estados Unidos, seja porque toda a pressão que ele imaginava exercer sobre o judiciário brasileiro para, de alguma forma, favorecer o Bolsonaro, foi como que um torpedo na água. Não resolveu nada. O Bolsonaro está condenado e está aguardando agora a decisão sobre onde cumprirá a sua pena. Então, como disse, Fabíola, do ponto de vista econômico, é preciso aguardar para ver do que vai resultar essa abertura de diálogo, e politicamente é um golaço do Lula. E o bolsonarismo está agora, já estava com dificuldades para se entender com a direita, não é? Com a direita convencional, não radical, e agora está sem chão, ficou realmente sem chão. É engraçado ver aqui o nosso chat. A Lucy fala assim: eu acho que o Trump deve ter falado assim para o Rubio: você que fez essa bagunça aí, agora resolve isso aí, Fabiola. Você que fez essa bagunça, você que resolve. Fabiola, Fala, Raquel. eu tenho uma pergunta para o professor. Professor, tem muita gente desconfiada por causa do Trump ter colocado o Marco Rubio. Caiu o som. Você está sem som, não estava agora... Para mim também. Eu acho que não está funcionando o seu microfone neste momento. Não é o problema, eu acho que acabou a bateria, alguma coisa nesse sentido. Acabou a pilha. Acabou a pilha, Me desligaram. Oi, gente. Não, voltou, pode falar. Voltou. Voltou. Professor, tem muita gente desconfiada pelo fato de terem estão mencionando o fato do Trump ter colocado o Marco Rubio como principal negociador. Não sei que opção ele teria, porque o Westar, talvez, eu acho que nesse caso seria mesmo o Marco Rubio, pelo fato dele ser ideológico e tal. Só que o Departamento de Estado americano hoje está dividido em vários pedaços, né? O que você espera dele como negociador? Porque, na verdade, o bolsonarismo ele não vem atuando nem via Marco Rubio.
É via outros assessores, via o Scott Benson, via Steve Bannon. O senhor acha que ele vai atuar de uma maneira enviesada contra o Brasil? O que o senhor imagina dele ali? Esse ponto é essencial, sabe, Raquel? Porque, de fato, primeiro de tudo, nós estamos olhando para o Departamento de Estado americano como uma coisa só. Não é isso, né? Há grupos de diplomatas profissionais que olham para o Brasil, olham para outras situações. O episódio da Índia é um episódio... A Foreign Affairs fez um artigo exatamente nesse sentido, da irritação de setores do Departamento de Estado dizendo: olha o que vocês estão fazendo, é a Índia. É nosso amigo há décadas, é a nossa principal fonte para segurar a China. Eu acho que o Brasil entra um pouco nessa situação. Eu concordo inteiramente com o Josias. Quem vai decidir isso é Trump. Aliás, Josias, quando você lembrou bem do Scott Bessent, que tinha uma audiência marcada com o Haddad antes desse episódio, né? Quando começou a história das tarifas, no final de julho, e ele cancelou a audiência com uma frase para o Haddad, que, aliás, o Haddad tinha até anunciado o tempo, né? Dizendo o seguinte: Haddad, não consigo falar com você, agora é só com a Casa Branca. Né? Lembra disso? Quer dizer, de alguma forma, a figura autocrática do Trump é real. Né? A imagem que a ouvinte nos deu, né? Você para o Rubio, né? Você que resolva essa confusão, ela é um pouco real, sabe, Raquel? Né? Mas eu penso que há um componente essencial na presença do Marco Rubio aí. Né? O Trump usa o Marco Rubio. O Trump usa o Marco Rubio para falar com a parcela ideológica do governo dele. A gente não pode esquecer que naquele projeto 2025 da Heritage Foundation, que é essencial para entender o governo Trump, as relações internacionais ganham um peso básico. E é relação internacional no estilo Rubio. É relações internacionais no estilo de dureza com o mundo. E principalmente com a América Latina, é no estilo Peter Hegseth, o secretário de Defesa. Vamos pôr ordem no nosso quintal. Então, eu acho que nós rompemos, sabe, uma barreira, nós rompemos uma armadura dentro do governo americano e conversamos com outros setores. Né? Eu acho que a gente precisa prestar atenção, sabe? Você vai me perguntar que setores. Por exemplo, quem esteve no Brasil absolutamente em silêncio, conversando com o Haddad e conversando com o Alckmin, foi um personagem chamado Richard Grenell. Esse sujeito tem acesso direto ao Salão Oval, às orelhas do Trump. Ele foi o escolhido para conversar com a Venezuela para resolver o caso Chevron. Ele foi o escolhido para acertar as contas prévias da visita, não é o Witkoff. Ele, Richard Grenell, foi escolhido para acertar as visitas com a Arábia Saudita e esteve no Brasil. Então, portanto, eu acho que se o Rubio fala duro, porque ele interessa para o Trump que ele fale, que nem o Peter Hegseth, fala com os duros da Heritage Foundation, fala com aquela parcela da elite americana muito, muito pesada, muito radicalizada. Trump não nasceu ontem. Ele sabe que ele precisa saber das coisas de outras fontes. Essa ala, você lembrou bem, Raquel, essa ala vitaminada, fortalecida por tudo aquilo que representa Steve Bannon, tem outras relações. Não nos esqueçamos que já desde o primeiro mandato, Trump botou Steve Bannon um pouquinho de escanteio, tirou o cargo, tirou da Casa Branca. Agora, eu professor, penso, esse ponto é importante. O Trump tem um estilo o Trump tem um estilo muito peculiar. Não é? Ele leva a faca à jugular, ameaça acionar a lâmina, depois afasta, pergunta ao ameaçado o que ele tem a oferecer e abre uma negociação. Não é?
sempre na perspectiva de sair do conflito com algo que possa ser apresentado como um trunfo, Sim. como um troféu, não é? O que eu lhe pergunto é, sem abrir mão da soberania, e o Lula já deixou muito claro que, aliás, esse virou um slogan de campanha para ele, né, a defesa da soberania, sem abrir mão desse pressuposto, o que é que, a seu juízo, o governo brasileiro pode levar à mesa que permita ao Trump ceder algo ao Brasil e sair dessa mesa com esse troféu que ele precisa apresentar para que a negociação evolua? Esse ponto é interessante mesmo, sabe? Eu penso que o próprio Trump, esperto como é, porque a gente subestima o Trump, né? Ele de bobo não tem nada, se bobo fosse não estaria onde está, né? Se a gente olhasse um pouquinho mais, sabe, Josias, nisso, eu acho que o Trump já deixou uma porta aberta lá atrás. Há mais de um mês e meio, eu não posso precisar a data, é só dar um Google aí que a gente acha, né? Há mais de um mês e meio, Trump, nos jardins da Casa Branca, fez uma declaração absolutamente inédita. Você vai lembrar na hora que eu falar. Olha, o Bolsonaro é um bom homem, é um bom presidente, mas não é meu amigo. Estava dito isso há um mês atrás. A porta estava aberta, né? Talvez ele foi melhor informado do jogo de forças interno no Brasil. Talvez ouvir, a Raquel lembrou bem do Jason Miller, né? Talvez ouvir o Jason Miller, que uma vez teve um problema com a Polícia Federal aqui no Brasil em 2021. Ouvir o Jason Miller, né, era arriscado demais, era ouvir só um pedaço. Eu acho que quando a gente olha para o Trump, você tem toda a razão, Josias, né? Ele põe a faca na jugular, no estilo de qualquer negociador com muito dinheiro, ele põe a faca na jugular, pergunta o que você vai me oferecer, mas ao pôr a faca na jugular, ele reúne informação antes. Eu acho que o Trump fez isso, né? Ele reuniu informação e viu que essa outra ala que falava com ele não tinha o peso que eles arrogavam lá. Eu chamo a atenção para a sequência de dissensões, para a sequência de pessoas que saíram de perto do bolsonarismo na direita brasileira. Não é pouco. Então, quando nós olhamos para esse quadro, talvez o Trump tenha a faca na jugular, como você disse, tem informação e vai deixar isso para uma situação de alguma atenuação nas sanções, para deixar o espaço aberto para o telefonema ficar mais tranquilo. Eu desconfio que sempre, Josias, na relação entre economia e política, depois que ele tira a faca da jugular, ele presta mais atenção na economia do que na política. Gente, nossa, muito, muito legal o senhor estar falando aí sobre a cronologia da história, né? Quando a gente olha, o governo Lula, o próprio Lula, acertou, professor Trevisan, em aguardar, em ter sido paciente até chegar o dia de hoje, né? Que a gente está falando agora da jugular do Trump, e como Trump agiu nesse período todo, e como o governo brasileiro reagiu nesse período todo. Antes até de sair algum resultado sobre a reunião, a gente falava sobre a lei da reciprocidade, está na gaveta do governo brasileiro, né? Como é que o governo brasileiro reagiu a tudo isso, a essas sanções todas aplicadas contra o Brasil, tentando sempre um diálogo através de um grupo até de negociadores que estavam à frente disso e aguardando este momento até que Trump liga para o presidente Lula. E eles fizeram questão de colocar isso na primeira frase, inclusive, que foi o Trump que ligou para o presidente Lula. Olhando agora sobre como o Brasil se comportou diante dos primeiros ataques dos Estados Unidos, foi de uma maneira adequada até chegar hoje? Olha, eu desconfio, né, que o presidente Lula escuta o Mauro Vieira mais do que a gente supõe. Ele sabe perfeitamente do profissionalismo que tem no Itamaraty. Ele ouviu o Itamaraty. E também ouviu, sabe, quando você falava, Fabiola, botou minha cachola para funcionar, né? E eu lembrei que o escolhido para dar um recado para a sociedade brasileira de que não haveria retaliação. Você fez muito bem de lembrar isso.
O escolhido pela sociedade brasileira para dizer isso foi ninguém mais, ninguém menos do que Fernando Haddad. Lembra que ele disse: nenhum ministério vai fazer retaliação alguma. Lula não podia fazer isso porque ele também tem a sua parcela radicalizada que não gostaria de ouvir o presidente dizer isso. Então o presidente escolheu a pessoa certa para dar o recado na medida exata, né? Ao mesmo tempo, Alckmin atuava junto com os empresários para abrir portas com os empresários americanos. Se você olhar para esse conjunto, você vai ver uma ação integrada. Quem é capaz de fazer ação integrada na história brasileira sempre foi o Itamaraty. O Itamaraty, eu posso lembrar várias. Se alguém quiser pensar grande, pensa como é que foi a escolha do Brasil pelo lado dos aliados e não do lado do eixo. O que a diplomacia brasileira naquele tempo, 80 anos atrás, né? Pensa, por exemplo, na era militar, o papel que os diplomatas brasileiros tiveram de enxergar longe. O Brasil foi um dos primeiros países, né, a fazer um aceno e a reconhecer a China. Em 1975, o governo Geisel, pleno regime militar, né? O agronegócio brasileiro devia fazer uma estátua para o Ítalo Zappa, que foi o nosso embaixador, primeiro embaixador, autor dessa rocada, desse giro. Eu acho que quando nós olhamos para esse quadro, né, nós temos que entender um pouquinho mais o papel de uma ação integrada de uma burocracia do Estado brasileiro que é eficiente. A gente está acostumado a ver só os erros, a gente precisa ver os acertos. É indiscutível que, de alguma forma, essa burocracia acalmou o presidente, acalmou, de certa forma, os setores e atuou onde precisava atuar. É claro que eles tinham uma força grande. Em agosto, quando nós vendemos menos para os Estados Unidos, nós vendemos mais para o resto do mundo. Isso é um recado fortíssimo, né? Olha, vocês são superavitários, vão devagar, tá? Porque nós temos freguês para nós. Eu acho que quando Josias lembra o papel dessa autocracia, o fato ficou muito claro. E o fato foi preciso. Quem fez o aceno, quando Lula estava na ONU, foi Trump. Quem fez o aceno para falar foi Trump. Cabia a ele tomar a iniciativa, como em qualquer namoro. O aceno foi dele. Ele que toma a iniciativa de convidar. É exatamente isso que aconteceu. Interessante isso que o senhor falou sobre o aceno. A Mônica Bergamo acaba de publicar mais uma informação de bastidores da conversa entre Lula e Trump. E essa é uma informação bem interessante aqui que eu acho que soma com o que o senhor estava falando. Diz que o presidente americano, Donald Trump, disse há pouco a Lula, na ligação entre eles, de que a boa química entre eles foi uma das poucas coisas boas que aconteceram naquela Assembleia Geral da ONU. A conversa que os dois tiveram foi justamente isso. Ele disse que o encontro que eles tiveram na Assembleia Geral da ONU no mês passado foi uma das poucas coisas boas que aconteceram a ele no evento. Nessa disputa entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil está saindo na frente hoje? Está esse cenário, a fotografia é essa, professor Trevisan? É possível que sim. É possível que sim. É possível que num jogo dessa influência, né, o Brasil esteja captando e a gente não pode esquecer um fato, sabe? Fabíola, se nós temos uma burocracia diplomática eficiente, os Estados Unidos a têm em grau muito maior. Se a gente imaginar que aqueles setores mais profissionais do Departamento de Estado, não é o Marco Rubio, esses setores que a Raquel mencionou que existem. Se a gente lembrar que esses setores podem ter chamado a atenção de Trump da cautela brasileira de adesão ao mundo chinês. O Brasil não assinou a iniciativa e Rota da Seda. Não assinou. Isso foi um recado fortíssimo. Nós somos amigos da China comercial, mas nós temos uma história no Ocidente, nós temos uma história de vínculo com o Ocidente.
Eu me controlo aqui para dizer, acho até que Trump consegue entender isso. Até Trump consegue. Então, de alguma forma, esse histórico, aliado à ação e aliado ao fato de que o Brasil tem hoje nos BRICS um papel bastante relevante. Não é porque é presidente dos BRICS, é porque é o BRICS mais ocidental e maior. A gente não pode esquecer, o Brasil tem 8.500 quilômetros de costa. Isso tem uma importância básica para a segurança militar americana. Tem geopolítica nessa história, tem milico nessa história pesado. Né? Então, precisa ter cautela quando se olha que vai romper. Eu chamo a atenção que em plena crise, total crise, entre Estados Unidos, tudo fechado, a embaixada americana aqui no Brasil fez questão de emitir um comunicado dizendo o seguinte: na feira de armas dos Estados Unidos, no Kentucky, na feira de armas, o Brasil é um convidado especial, o Brasil terá seu lugar, nada se afeta. Em outras palavras, relações militares são uma coisa, relações diplomáticas, econômicas, etc., são outras. Não esquece esse peso. Uhum. Então, quando nós olhamos para esse lado, nós temos que pensar um pouco, é a tua pergunta, né? Uhum. Como é que nós amarramos essa relação?